Como o professor deve trabalhar com autismo. Eu quero ultrapassar todos os limites físicos para chegar até você, que é educador, que é terapeuta, que é gestor, e quero dividir e compartilhar com você a minha história de trabalho, a minha história de vida, da onde eu vim até chegar aqui nessa jornada de sucesso. Como o professor deve trabalhar com autismo? O professor deve, primeiramente, respeitar a individualidade da criança, né? Sabendo de como acontece, né? O transtorno do espectro autista, que ele é baseado numa tríade que traz comprometimento de comunicação, que traz comprometimento de interação social, de comportamentos restritos e repetitivos. Dito isso, se faz necessária a construção de vínculo através de interesse dessa criança, né? É preciso colocar muito afeto naquilo que a gente está fazendo para que você possa estabelecer uma relação de confiança com aquela criança. Conhecendo ela, fica mais fácil de você buscar estratégias, né? Possibilidades de conseguir se comunicar com ela para manter um contato visual, para que efetivamente crie-se um laço e você consiga trabalhar com a sua criança autista. O primeiro passo importantíssimo é uma construção de vínculo, né? Você precisa ter um engajamento com essa criança para que você consiga desenvolver um trabalho com ela. Não existe uma regra, um protocolo para iniciar esse trabalho. O primeiro passo importantíssimo é a construção de vínculo. Então você precisa ser afetuoso com essa criança e entender como que ela mais ou menos se baseia dentro das características que são próprias do transtorno que ela apresenta, respeitando sim a individualidade dessa criança. Com certeza você vai conseguir desenvolver um trabalho extraordinário com a sua criança TEA. O que o professor precisa saber sobre o transtorno do espectro autista? Existe uma lei chamada Lei Berenice Piana, o número dela é 12.764, ela é de 27 de dezembro de 2012 e ela tem, entre várias especificações para o transtorno do espectro autista, né, relacionado à inclusão, tem um parágrafo único que diz que a criança do espectro autista, né, ela tem, sendo viabilizado para ela, né, os efeitos legais e comprovando a necessidade, ela poderá ser incluída, sim, no ensino regular, né, de todas as ordens, né, fundamental, educação infantil, ela pode sim ser inserida no ensino regular. Então, sabendo disso, o professor precisa cada vez mais entender, né, quais são as dificuldades da criança que se apresenta no transtorno do espectro autista para poder conseguir melhor trabalhar com ela. Então, vou repetir aqui. O professor ele precisa entender que o transtorno do espectro autista é uma alteração de neurodesenvolvimento que acomete a criança ainda antes dela ir para a vida acadêmica, antes dela entrar na escola. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que as manifestações acontecem muito lá no iniciozinho da vida dela, né? E essas características vão trazer prejuízo da tríade, que é da comunicação, que é baseado no prejuízo na interação social e baseado também no comportamento restrito e repetitivo de interesses. Então, essa criança precisa se conhecê-la muito bem para que você consiga, professor, desenvolver com ela um trabalho que vai aos pouquinhos graduando, partindo a princípio da construção de vínculo, para efetivamente ela se sentir segura e você também, professor, se sentir seguro para iniciar um trabalho com essa criança. Porque apesar de existir o transtorno do espectro autista, existe uma individualidade muito importante e significativa. Nenhum autista será igual ao outro. Até porque as alterações da tríade que eu citei anteriormente, elas vão existir sim em todos,
Porém, o grau, né, a variância desse comprometimento da tríade, ele vai permear de um grau mais leve até um grau mais complicado, um grau mais severo, e isso vai fazer com que cada uma tenha a sua individualidade. Portanto, é necessário conhecer a sua criança TEA, traçar as melhores estratégias de construção de vínculo para, enfim, começar a desenvolver um trabalho com ela. É importante habilitar o contato visual, é importante traçar um plano de comunicação com essa criança, né? Porque você precisa se comunicar com ela e ela se comunicar com você para desenvolver, enfim, um trabalho de oferta de conteúdo e de ensino. Porque essa criança, sim, pode apresentar, né, de acordo com o grau de comprometimento que ela tem, ela pode apresentar algumas comorbidades, como deficiência intelectual, mas isso vai ser tudo um trabalho em conjunto com a equipe multidisciplinar para garantir sim que essa criança pode vencer os limites dela, ultrapassar as barreiras dela e conseguir sim um processo contínuo de aprendizagem de uma forma assertiva, passando por esses caminhos que eu falei anteriormente, que é conhecer a individualidade do seu aluno. Como falar de autismo na educação infantil? A educação infantil é um momento importantíssimo na vida de toda criança, porque é quando a criança sai do seio familiar e vai desbravar o mundo, e ela vai começar a interagir com outras pessoas, e ela vai formar um novo ciclo social, né, para a vida dela, né, a partir desses desligamentos só de mãe, pai e as pessoas mais próximas, né, vovó, vovô. Então ela passa a formar um novo ciclo de construção de relações sociais. E é importante essa base porque vai permear e favorecer todo o processo de amadurecimento dessa criança ao longo da vida acadêmica dela. Então, nesse momento, o professor tem que estar muito atento a toda a questão de desenvolvimento da criança, porque aí sim, se não apareceram as características anteriormente, né, ou se ficou mascarado, ou se não foi percebido, é nesse momento que o professor da educação infantil vai ser uma ferramenta muito importante para identificar se algo existe de diferente com essa criança. Porque é comum a criança procurar os pares, é comum essa criança buscar uma interação, seja por conta de um brinquedo ou por conta de um interesse de estar próximo. E nesse momento vai surgir que a criança com as características do transtorno do espectro autista tende a ficar no isolamento, tende a não gostar de participar das rodinhas, tende a manifestar alguns comportamentos repetitivos, tipo balançar as mãos, olhar para as mãozinhas, bater com as mãos nos ouvidos, ter uma fala ainda muito empobrecida para a idade. Então, esses são sinais de alerta que algo está acontecendo com essa criança. E como o professor, então, poder identificar isso? É importante o professor chamar, então, essa família, falar, né, do que está percebendo, do comportamento que ele está observando, perguntar se a família já percebeu isso em casa, se existe esse comportamento também em casa, e orientar essa família que busque um profissional médico ligado à neuropediatria ou à psiquiatria infantil, né, para que a criança, então, não possa perder mais tempo, porque se for fechado um diagnóstico, essa criança precisa, o quanto antes, começar, sim, o trabalho dela de reabilitação para que ela venha minimizar as comorbidades, minimizar os transtornos do espectro que é prejudicial para todo o desenvolvimento dela. Então, percebeu que existe esse comportamento, que existe essa fala empobrecida, que existe alguns rituais, alguns comportamentos restritos, chamar a família, orientar essa família, buscar um profissional médico para que efetivamente essa criança possa ser olhada, tratada e tão logo começar as suas sessões, né, terapêuticas com a equipe multidisciplinar para poder ir vencendo essas demandas e superar todas essas dificuldades.